Para saber essa história, Calazans, de valor oferecido, treinador que disse não. Sinceramente, tô curioso. Conta pra gente. Olha só, Romano, na primeira participação a gente dizia, né, da agenda de treinos do Cruzeiro, que só volta aos trabalhos quarta-feira pela manhã na Toca 2. E isso certamente é um indício de um novo treinador que o Cruzeiro espera fechar entre hoje e amanhã. Aliás, está completando agora 6 dias, né? Desde a saída do Pepa. E até conversava com o nosso Léo na geral, o Léo Jimenez. Este me parece já ser o segundo período maior aí de lacuna do Cruzeiro, na história recente, da não confirmação de um treinador desde a saída do anterior. Um período maior foi aquela saída do David para a chegada do Paulo Bento. Foram vários dias aí. Pelo menos 15, 16 dias, salvo engano. Então, já temos 6. Qual que é o detalhe? Informação que apurei juntamente com o nosso produtor, o Guilherme Souza, o Pantufa. Odair Helma foi sim sondado pelo Cruzeiro. Essa sondagem aconteceu entre quarta e quinta-feira da semana passada. E ele se animou muito com o convite do Cruzeiro. Se animou de verdade. Ele está, inclusive, em Dubai, né? Ele tem... visa alguma coisa lá nos Emirados Árabes, inclusive ele já passou, né, por uma equipe lá do Emirados Árabes Unidos, o Al-Wasli. Então ele tem um futuro lá, não tem nada acertado. Recebeu de muito bom grado essa sondagem e demonstrou total interesse em assumir o Cruzeiro. O que pegou para a não vinda do Odair Helma? Primeiro ponto é o tempo de contrato. O Cruzeiro teria oferecido um contrato para ele até o final desta temporada. Um contrato muito curto. 3 meses. 3 meses praticamente, né? Então, ele queria pelo menos um contrato até dezembro do ano que vem. Então, esse é o primeiro ponto. Mas ficou sim seduzido e a fim de voltar à vitrine, né, do futebol brasileiro. Ele que fez um grande trabalho, sobretudo no comando do Internacional. O outro ponto é a questão do salário. O Pansério até trouxe recentemente na programação da Itatiaia essa dificuldade que o Cruzeiro tem tido no mercado do salário de um novo treinador. Não é segredo para ninguém que o Thiago Carpini, que renovou lá com o Juventude, foi procurado pelo Cruzeiro e ninguém fala abertamente, mas até os nossos companheiros da Rádio Gaúcha lá dizem que é o maior salário da história do Juventude, já paga um treinador. Então, o Cruzeiro teria oferecido um valor, o Juventude cobriu. Eu não sei se o Cruzeiro não cobriu a oferta por ainda não ter uma convicção, se o Carpini seria, sim, um nome para salvar o Cruzeiro. Pelo que a gente sabe, o Pansério vem trazendo o Cruzeiro, que era um treinador experiente. Então, este foi o detalhe. O Odair Helma quer voltar, achou bem legal a proposta, a procura do Cruzeiro, melhor dizendo, mas a proposta de um tempo tão curto de contrato não o agradou e aí as conversas não evoluíram. Tá certo, Fabrício, daqui a pouquinho você volta, tem mais informações ainda do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes, combinado? Combinado, tem jogador já embarcando para defender outro clube, jogador da base. Pois é, então vamos trazer isso aí. Quem será jogador da base que está indo embora do Cruzeiro? Eu li uma mensagem, inclusive, aqui de um torcedor muito bravo, porque enquanto você vê aí jogadores de base, como o América com jogador de base, o Cruzeiro não dá oportunidade. Então tá na bronca. O Fabrício vai trazer mais detalhes, fique ligado, tá? Agora eu quero dar uma dica. Em cada desafio, conte com a Calçados Pegada. São diversos modelos masculinos, femininos e infantis, feitos com atenção em cada detalhe, tecnologia de conforto e design único que irão te acompanhar em todos os seus desafios. Encontre o seu nas melhores lojas do país ou acesse pegada.com.br. Calçado Pegada, a marca da conquista. Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G, Alexandre Simões. E essa situação que trouxe o Fabrício Calazans agora, você acha que um dos grandes empecilhos para o Cruzeiro não ter acertado ainda com o treinador é a questão salarial, tempo de contrato? Ô Romano, acho que pode ser até isso, mas eu acho que o grande problema mesmo, e é lamentável que a gente não tenha essa explicação, ok, pode até não ser detalhadamente, né, porque o mundo do futebol, ele gosta muito de filtrar a informação, mas poderia dizer, o Pepa teve problema com a diretoria, o Pepa teve problema com os jogadores. Essa falta de comunicação do comando do Cruzeiro com o torcedor, sabe? Ela me cria uma impressão de que o Cruzeiro demitiu o Pepa sem querer demitir. E ontem ela ficou mais forte. O Edu estava trabalhando no jogo e o pós-jogo, todos os jogadores dizendo que
lamentando a saída do Pepa. O Fernando Seabra falou isso, né? O Fernando Seabra falando que foi meio que um trauma a saída do Pepa. Então por que o Pepa saiu? Ele brigou com alguém? Ele brigou com um superior? Foi questão de hierarquia, né? Porque o Cudê teve uma saída injustificada do ponto de vista técnico, mas teve uma justificativa clara. Ele já tinha feito uma lambança numa entrevista coletiva e fez outra no vestiário. Ok, então a gente sabe. Não sabe em detalhes, mas sabe que o Cudê saiu porque ele fez coisas que um treinador, que um comandante, que um gestor de grupo não pode fazer. O Pepa, a gente não sabe por que o Pepa saiu do Cruzeiro. E o Cruzeiro não fala por que o Pepa saiu. Não quero saber de detalhe, não, se ele brigou com alguém, se ele xingou, se ele se recusou a fazer alguma coisa. Não é isso. Mas o Cruzeiro precisa se comunicar e explicar ao torcedor, embora alguns estivessem em rede social, falando fora Pepa, mas eu, particularmente, percebo cada vez mais de que o Cruzeiro não queria demitir o Pepa, e aí ou aconteceu uma coisa muito grave ou uma pressão muito grande. Mas cada vez mais eu tenho essa impressão. E, Edu, o cargo de treinador do Cruzeiro virou batata quente? Parece, né? Parece que não virou. Tá igual? Tá. Parece que virou batata quente e por muito culpa disso que o Simões trouxe, né? De uma saída não planejada do técnico anterior, do Pepa, que pegou a gestão de surpresa também, e por isso eu acho que houve algo mais do que os resultados que não apareciam e seguem não aparecendo, né? E aí eles vão para o mercado e começam as tentativas, o que foge completamente do discurso da atual gestão. Falou-se em Carpini, Thiago Nunes, a tentativa do Paulo Autuori, agora o nome do Odair Helma. São perfis que não se encaixam. Eu até gosto do nome do Odair Helma, principalmente pelo momento do Cruzeiro, mas não se encaixa no perfil que a atual gestão bate na tecla. Mas aí já não é desespero? Não. Vai tentar encontrar? Está óbvio. Está óbvio. O Cruzeiro já está desesperado no mercado para tentar achar um nome que vai aceitar trabalhar até dezembro. E por uma quantia X salarial. Acho que treinador que está desempregado pode aceitar pela vitrine, que é o Cruzeiro, para tentar tirar o Cruzeiro dessa situação. Mas não são todos que vão aceitar. E o Odair Helma, que eu repito, eu gosto e eu acho que poderia se encaixar, a minha crítica a gestão bate no peito e fala, nós queremos um perfil de treinador assim, assim, assado. E vai para o mercado e traz um que pensa o oposto do que eles querem como perfil. Então, eu deixo esse questionamento. E uma gestão que se cala, né? Que está se lixando para o que o torcedor pensa ou deixa de pensar, pelo que o torcedor quer saber. Precisava, no mínimo, dar uma justificativa, nem que fosse. O Pepa foi mandado embora pela falta de resultados. Ponto. É outra discussão que a gente ia bater também, porque se diz uma gestão que não é resultadista. Mas parece a impressão, principalmente depois de ontem, pelas entrevistas de jogadores e treinador interino, que a saída do Pepa vai além dos resultados. É uma briga com alguém de cima. E se você pegar como exemplos, né, Alexandre, as outras SAFs, o Pedro Caixinha tomou uma pressão danada no Bragantino e a direção o manteve. O Luiz Castro, no início do ano, tomou uma pressão depois que o Botafogo não chegou nas semifinais do Campeonato Carioca. Não é nem SAF, pelas boas gestões. Porque o Vojvoda passou um turno inteiro na lanterna do Campeonato Brasileiro e ficou. E qual foi a outra SAF também que segurou o Bahia tá segurando aí o treinador também. E o Vasco segurou o Barbieri até mais do que devia, né? Onde não dava. Então é meio estranho, né, Alexandre? Romano, o que eu questiono é que o dia que a gente esteve lá na Toca, o Pedro Martins falou que a grande dificuldade que eles encontraram no início do trabalho foi de colocar dentro do Cruzeiro que o Cruzeiro era um time de Série B. Né? De que o Cruzeiro era um time de Série B. Da porta para dentro. Isso, da porta para dentro, precisava ser tratado como um time de Série B, ter um time de Série B, jogar a Série B. E conseguiram fazer isso muito bem. Tanto que o Cruzeiro sobrou na Série B do ano passado. Eu acho que agora, o grande desafio deles é fazer entender que o Cruzeiro é um time que briga contra o rebaixamento. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque desde a primeira rodada eu digo aqui, o título do Cruzeiro é ser 16º colocado no Campeonato Brasileiro. E chegou a ter 10 pontos de frente, chegou a estar em G4, e eu nunca abandonei esse pensamento, porque é isso, é muito difícil voltar da Série B para a Série A. O Edu comentou o jogo ontem, lá no Mineirão, e o Bragantino é um time superior ao Cruzeiro. O Bragantino é um time superior ao Cruzeiro, e o Bragantino jogou com o Jadson, que é aquele revelado no Cruzeiro, o Matheus Fernandes e o Lucas Evangelista.
E quando eles saíram, entrou o Quinteiro no lugar do Jato, que é volante, e o Juninho Capixaba, que é lateral, entrou no lugar do Lucas Evangelista. O que eu penso do Cruzeiro é que o Cruzeiro não tem uma formação de time que briga contra o rebaixamento. O Cruzeiro, quando joga com o Matheus Jussa, que não está conseguindo apresentar o mesmo futebol de antes, e o Lucas Silva de segundo volante, que tem dificuldade de marcar, isso é uma característica que acompanha ele desde que ele surgiu no Cruzeiro. O que acontece? O Cruzeiro ontem, ele esteve muito mais próximo da vitória, mas o Cruzeiro teve uma estratégia de jogo muito pior que a do Bragantino. Se você for pegar do ponto de vista tático, o Bragantino jogou muito mais do que o Cruzeiro. O Bragantino teve uma estratégia de jogo, o Cruzeiro não teve. Ficou dependendo de lampejo, né? Do lance lá, de chutão para frente, o Bruno Rodrigues entrar. Então, o que eu acho é que o Cruzeiro precisa assumir que está brigando contra o rebaixamento e passar a atuar contra um time que briga contra a queda.